eu quero continuar lembrando a vocês que nós estamos em Mateus, falamos do verso 5 ao verso 12, usando o texto de Marcos, porque eu disse que o texto de Marcos, conquanto seja idêntico ao de Mateus, tem pequenas nuances que são mais reveladoras, mais explicitadoras do que as que a gente encontra no Evangelho de Mateus. Por isso ficamos em Marcos, mas é um paralelo. E quando foi na quinta-feira passada, nosso último encontro aqui na sequência de Mateus, eu expliquei que nós iríamos continuar seguindo Mateus através de Marcos, especialmente agora, porque somente em Marcos nós encontraríamos uma inserção de uma cura milagrosa de Jesus que não passa de algo que vá muito além de uma grande parábola, de uma grande ilustração, de uma grande metáfora, com extraordinária apropriação, com extraordinária propriedade vinculativa entre tudo que a gente viu. Está gravado aí no YouTube, é só você acessar o canal oficial dessa transmissão de Mateus, que é o YouTube. É no YouTube que a gente conta a história inteira, sem prazo para acabar. E eu estou falando disso agora há 1 ano e 11 meses. Comecei em Mateus, capítulo 1, está tudo no YouTube em sequência. É melhor do que o que você aprenderia em qualquer seminário teológico sobre a mensagem de Jesus e do Evangelho, eu não tenho a menor dúvida, porque eu conheço todos eles. E conheço o que eles produzem. Conheço como é que o pessoal sai e com que cabeça vem. Então, eu sei o que eu estou dizendo. E estou dizendo sem nenhuma presunção. Eu estou dizendo com assertividade coerente com o que eu sei do Evangelho e com o que ele pode produzir como Evangelho na vida de quem honestamente o abraçar e o acolher. Então, nós vamos ficar aqui em Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26. Agora notem, como é que terminou o episódio, eles no barco com Jesus, depois das 2 multiplicações de pães, uma em cima da outra, desde não terem entendido nada, as mesmas argumentações, a mesma conversa, os mesmos problemas, as mesmas não soluções, e Jesus perde a paciência. Jesus diz, não é possível. Eles não entendem nada nunca. Aí eles ainda vêm com aquela história de a gente vai ficar 1 hora, 1h30 nesse barco aqui atravessando, e a gente esqueceu de trazer pão. Depois da multiplicação dos pães da segunda, que foi quase uma em cima da outra. E eles não entendiam nunca. Aí agora, pela 3ª vez, nós esquecemos de trazer pão. Aí Jesus disse, me tira o tubo. Vocês não compreenderam? Não lembram, não têm nem memória, não guardam nem o que aconteceu há pouco tempo atrás, não juntam 2, não somam, não casam, não refletem, não consideram, não ponderam, não aprendem, não concluem. Qual é o problema de vocês? Porventura eu estou falando de pão? Pão não é o problema, vocês já viram. Não foi para 5.000 homens fora as mulheres e crianças, nem para 4.000 homens fora as mulheres e crianças, e agora a gente entra aqui 13 num barquinho, vocês entram em crise após termos acabado de recolher 12 cestos do primeiro milagre e 7 cestos do segundo milagre. Vocês entram num barco e dizem, estamos com um problema porque só temos um pão. Pelo amor de Deus, quem são vocês? Vocês não perceberam que quando eu botei o pé dentro do barco, eu falei, acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, parênteses,
sobre o que eu falei abundantemente na semana passada, com todos vocês que me seguem e com todos os que acompanham o que está gravado aqui no YouTube, fecha parênteses. Vocês não prestaram atenção que era sobre isso? E vem falar de pão. Aí depois dessa exortação cansada, exausta, ele vem exausto, ele tinha acabado de arrancar do íntimo um gemido do espírito diante do que os saduceus e os fariseus pediram a ele, que era um sinal dos céus. A existência de Jesus é um sofrimento só, no meio dessa idiotice infernosa dos humanos, dos discípulos, dos crentes. Tanto mais quanto próximo a ele andem, piores ficam. Esse é um dos mistérios gravosos dos 4 evangelhos. A gente vê que quanto mais perto dele essas pessoas chegam, mais descansadamente preguiçosas, negligentes, irreflexivas e emburrecidas elas se tornam. Aí o texto prossegue, depois dessa exortação de Jesus, dizendo: vocês não têm memória? Ou é o coração de vocês que é duro mesmo? Pelo amor de Deus, somem, vejam, rememorem, lembrem, aprendam. Vocês não conseguem aprender nunca. Vocês existem. Vida de Sísifo, que é aquele mito grego do cara que recebeu como castigo rolar uma pedra montanha acima todos os dias. Aí ele fazia esforço, pegava aquela pedra enorme, aí rodava, rolava, montanha acima. Aí botava lá em cima. Aí ele descia, quando ele chegava lá embaixo, a pedra rolava de novo, caía do lado dele. Aí no dia seguinte ele pegava e rolava a mesmíssima pedra lá pro lado de cima. Aí quando ele pensou que tinha posto a pedra, lá ele descia, ela caía de volta. E esse era o castigo dele. Era rolar aquela pedra para o alto da montanha, pensar que a tinha dessa vez depositado em algum lugar de estabilidade e ela rolar outra vez e cair lá embaixo, para que ele mantivesse o ciclo do seu castigo em dia e intacto. Jesus se sentia, de certa forma, como Sísifo, pegando essa pedra de grande valor e colocando-a num lugar, crendo que dessa vez ela tinha encontrado alguma estabilidade na percepção cognitiva dos seus discípulos, ou daqueles que o ouviam, mas que nada, no dia seguinte era tudo outra vez. Tudo outra vez, como a gente vê que o próprio Pedro, que está aqui, participando e um dos mais falantes de todas essas histórias, não aprende. Depois que Jesus morreu e ressuscitou e ficou 40 dias e 40 noites, aparecendo a eles, comendo e bebendo com eles depois da ressurreição dos mortos, a gente vê um ano e pouco depois disso, o episódio lá de Atos 10, na casa de Cornélio, e como Pedro, que já tinha andado com Jesus e aprendido com Jesus aqui em Marcos 7, e no texto semelhante em Mateus que a gente viu também, que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, não é comida, não é bebida, não é nada disso, mas é o que sai do espírito, do coração, do ser profundo. Sentimentos horrorosos, raiva, ódio, luxúria, concepções de promiscuidade, desejos de adultério, vontade de possuir, vontade de controlar, de dominar, ódios indiscriminados, ventados pela alma, uma lista enorme de coisas horrorosas. Ele diz: isso é o que contamina. Isso não entra pela boca, ninguém come isso. Isso aí é produzido no ser e sai pela boca como palavra,
Quando não sai como palavra, ela vibra como pensamento, como frequência energético espiritual da gente. Isso é o que contamina o ser inteiro. Isso é o que faz mal primariamente a você e posteriormente a outros. Mas voltando a Pedro, lá na casa de Cornélio, meu Deus, teve que haver aquele lençol abaixado, no êxtase, com toda sorte de quadrúpedes, répteis, aves e animais impuros, de acordo com a dieta de Moisés. E Pedro 3 vezes dizendo, quando ouvia a voz, Pedro, mata e come, ele dizia, de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca jamais entrou coisa assim, contaminante. Ele estava lá quando Jesus disse, não é o que entra pela boca, mas não aprende. Não aprendem, é um negócio impressionante. Depois, outra vez, você chega tomando só o exemplo de Pedro, lá em Gálatas, no capítulo 1, ele estava lá todo feliz da vida com Paulo e Barnabé na igreja da Galácia, comendo de tudo, linguiça, carne de porco, aves proibidas na lei de Moisés, alimentos mais variados, quadrúpedes os mais repugnantes pela dieta kosher de Moisés e do judaísmo. Pois bem, de repente chegam uns presbíteros de Jerusalém. De Jerusalém só sai escravidão, legalismo, dominação, biblicismo perverso, anacrônico, antiquado, obsoleto, esclerosado e obedecido até ao assassínio do outro. Como Paulo mesmo tinha praticado quando era discípulo de Jerusalém, do Espírito de Jerusalém. Aí quando desce esses presbíteros da igreja de Tiago em Jerusalém, na mesma hora Pedro, que todo mundo diz que é o líder da igreja, mas quem dava as cartas foi Tiago, irmão de Jesus. Pedro só tinha importância quando se retirava para muito longe, porque se chegasse alguém de Jerusalém perto dele, ele mudava o discurso, pusilânime, extremamente leviano em muitos aspectos. Aí lá com Paulo, Barnabé, na igreja da Galácia, quando chegam esses presbíteros de Jerusalém, e aí na mesma hora alguém oferece tudo o que ele vinha comendo aqueles dias todos. Olha aqui, Pedro, aceita a mesma comidinha que ele vinha elogiando, comida pagã, comida de gentios, feijoadas, tudo. Que aqui a feijoada é um anacronismo para ilustrar culturalmente, porque está cheia de carne de porco e outras coisas abomináveis na dieta judaica de Moisés. Aí, não, eu não como essas coisas. Minha boca é santificada aos alimentos kosher. Anos depois, o cara está na mesma ainda. Isso é chocante. Aí Paulo, leia Gálatas, no capítulo 2, Paulo se levanta e aquele sermão diz lá que Pedro repreendeu. Paulo repreendeu a Pedro e a Barnabé e a todo mundo ali, dizendo: vocês são uns hipócritas. E teve que evangelizá-los, ensinando o significado do que Jesus tinha feito na cruz, como de fato estava tudo acabado, consumado, e aquilo tudo era passado. Então, voltando a Marcos, essas são as pessoas, essa é a doença, essa é a síndrome da não apropriação cognitiva da revelação. Parece que para a revelação do Evangelho, mesmo nesses apóstolos, na vida deles e de outros tantos mais próximos, ser uma coisa apropriada, meu Deus, tinha que passar muito tempo. Você vê que o caso raro, e você vê como Paulo é absolutamente um ponto fora dessa curva, é que Paulo não andou com Jesus, nada disso, mas a luz esclareceu tudo. Ele encontra com o Cristo eterno.
e vai para o deserto da Arábia. Ele diz: eu não aprendi nem de carne, nem de sangue, nem de Tiago, nem de Pedro, nem de ninguém. Nenhum daqueles apóstolos foi meu mestre. Eu aprendi de Cristo, do Espírito Santo, da luz que me iluminou. Eu fui todo atravessado pela luz. Por isso é que Pedro vem a dizer depois: o nosso irmão Paulo diz coisas difíceis de entender. Difíceis nada, é o atraso deles. É um atraso de crente, é um negócio horroroso. Que você não encontra no centurião romano, na mulher cirofenícia, no pessoal como Cornélio, com os de fora, os gentios, os pagãos entendiam tudo vapt-vupt. Mas quando o cara fica viciado em judaísmo, em cristianismo, em cultura judaico-cristã, em interpretação catequética, em dogmas, em doutrinações diversas e variadas, não importando qual seja a torcida organizada da denominação do cristianismo, não interessa, ficam todos absolutamente emburrecidos, bloqueados, fechados, tapados, vedados, comprometidos com um atraso do qual aparentemente eles se tornam inarrancáveis. Bom, feito esse longo preâmbulo que atravessa o próprio texto e vai anos e anos e décadas adiante, eu volto para cá, para onde interessa no dia de hoje. E é no verso 21 de Marcos 8, quando Jesus diz: ao que lhes disse Jesus, mais uma vez, não compreendeis ainda? Aí fica o eco desse: não compreendeis ainda, não compreendeis ainda, não compreendeis ainda. Aí eles vão dentro do barco com esse eco: não compreendeis ainda, não compreendeis ainda. A viagem é curta, 1 hora e pouco. Chegaram do outro lado. E onde é que eles chegaram? Uma cidade, na cidade natal de Pedro e de André, chamada Betsaida. Fica ali no extremo norte da Galileia, do Mar da Galileia. Um pouco mais profunda do que Cafarnaum. Não compreendeis ainda? Aí eles chegam lá. Então, ao chegarem a Betsaida, preste atenção, porque está tudo ligado. Lhe trouxeram um cego, que é uma figura perfeita para ilustrar o que tinha acontecido antes. Não compreendeis ainda? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, tendo coração não discernis, não lembrais, não compreendeis, não entendeis? Ou é o coração que é endurecido? Não compreendeis ainda? Vocês vão querer viver vida de Sísifo, não dando tranquilidade a ninguém que ensine a vocês? Porque a gente coloca as coisas no lugar, mas vocês não a apreendem, não tomam posse, não a mantêm. No dia seguinte parece que zerou tudo outra vez. Tem que recomeçar tudo de novo todo dia, porque vocês não aprendem. É a existência da maldição de Sísifo. E é um castigo para quem tem que ensinar gente assim, que não aprende nunca, jamais, que não consegue fazer uma evolução cognitiva, e quando faz é de uma lentidão ou de uma covardia capaz de uma retroatividade inconcebível. Não compreendeis ainda? Aí chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, porque eles, tendo olhos, não viam, rogando a Jesus que tocasse nesse cego da cidade de Pedro, que era o representante oficial desse grupo apostólico. Não compreendeis ainda? Trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que lhe tocasse, para que ele ficasse curado. Jesus, portanto, tomando o cego pela mão, tirou o cego do meio da multidão, do meio daquela publicidade, daquela ruidosidade, daquela converseira,
daquela troca emburrecida de opiniões, tira o indivíduo do meio daquele grupo, daquela congregação, é difícil acontecer alguma coisa profunda, nova, linda, enraizadamente divina no coração das pessoas, no meio do burburinho da torcida organizada, religiosa, da congregação, das muitas opiniões, todo mundo achando que descobriu a roda outra vez, cada novo grupo reinventa a roda, é um negócio. Você tem que ter a maldição de Sísifo para ficar fazendo todo dia a mesma coisa. Jesus pega e o toma pela mão e o leva para fora da cidade de Betsaida, da cidade de Pedro. E aplicando-lhe saliva, é outra ocorrência em que Jesus aplica saliva. São 3 as ocasiões que a gente vê Jesus usando saliva. Lá em João 9, no texto que a gente já viu aqui do homem surdo e gago, onde ele passou saliva na língua do homem, e aqui, onde Jesus, impondo-lhe as mãos, aplicou saliva aos olhos. Primeiro, pegou saliva e passou nos olhos do homem. E não assim, modestamente, como eu fiz nos meus olhos. Ele emplastou os olhos do indivíduo com aquele cuspe divino. Os olhos do cara, fora da visão. Já imaginou o que ia gerar de interpretação lá dentro da congregação? Ia surgir na mesma hora a denominação do Jesus da saliva santa e curadora. Ia ter um monte de gente querendo passar saliva na cara uns dos outros. Porque é outra coisa horrorosa da gente observar, que é sempre a mesma coisa. Aí ele tira do meio daquele grupo, a congregação é dada à loucura, como toda boa massa e toda boa manada. Aí o leva para o lado de fora, passa saliva nos olhos e impõe-lhe as mãos sobre os olhos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? 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 Então, o homem, recobrando a vista, olhe bem, preste atenção, recobrando a vista, respondeu-lhe: vejo os homens, porque como árvores eu os vejo andando. Aí Jesus diz: não, ele recobrou parcialmente a vista. Parcialmente. Ele recobrou o globo ocular. Houve uma cura de natureza ocular. O globo ocular do homem, que eventualmente estava atrofiado, ou murchado, ou radicalmente adoecido, de modo que ele não conseguia ver mais nada, foi no toque primeiro de Jesus curado. Ele abriu os olhos, entrou luz, atravessou o nervo óptico. Ele conseguiu ter uma visão extremamente superficial. Os que estavam passando por ali, na aldeia ou longe, ele percebeu como árvores ambulantes. Só aquele Black Power na cabeça e os caras andando para lá e para cá, mas sem visualização nítida. Ou seja, sem nitidez, sem percepção acurada, sem detalhamento, sem enxergamento adequado, sem compreensão nítida, sem interpretação precisa, semelhantemente aos seus apóstolos e aos seus discípulos mais íntimos, que em algum momento tinham começado a ver alguma coisa, mas eles ainda não viam quase nada, eles ainda confundiam homem com árvore.
É por isso que a cognição deles é tão atrasada e a necessidade de repetição é tão recorrente, porque eles não tinham visto ainda nada com nitidez. Nem mesmo Jesus eles compreendiam ainda quem era. E mesmo depois, como a gente vai ver no dia de amanhã, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ainda era uma declaração de uma superficialidade profunda, porque logo a seguir a gente vê que quando Jesus prossegue o ensino, dizendo daquele ponto em diante passou Jesus a ensinar-lhes, mas amanhã eu explicarei isso, que era preciso que a cruz se levantasse, Pedro diz, não, de modo nenhum eu não vou deixar, porque não tinha entendido nada. Não tinha compreendido quem era Jesus à luz das Escrituras, das promessas, do que ele veio para encarnar, para realizar, para concretizar, para manifestar. Não tinha entendido coisa nenhuma. Mas é uma arrogância assertiva, é uma vontade de primazia, de primado, dizer eu sei primeiro, eu sei mais. Aí se arrisca a dizer barbaridades que não entendeu ainda. Pois bem, não compreendeis ainda. E vem aqui essa história do homem cego e é uma ilustração. Porque quando Jesus toca nos olhos do homem com saliva, o globo ocular dele é curado. O nervo óptico dele começa a receber penetração de fótons, de elementos absolutamente pertinentes à capacidade do cérebro interpretar e transformar em imagem e devolver-nos como equivalência exterior. Isso é visão. É quando o que entra é processado no cérebro e me é devolvido pelo cérebro com equivalências à realidade circundante. Por isso eu não tropeço. Por isso eu não confundo as pessoas. Por isso eu sei quem é quem. É um milagre mais profundo, no cérebro. E tomando isso como parábola, como metáfora, como ilustração para o que tinha acabado de acontecer, e que eu não vou repetir, embora vocês adorem uma repetição, eu não vou repetir, está tudo gravado aí, e muito repetidamente por mim, é apenas uma parábola. Para esse não compreendeis ainda, esses discípulos são iguais a esse cego de Betsaida. Eles já tinham sido tocados pelo Evangelho em algum momento, mas não tinha nenhuma nitidez da revelação neles, nada. Qualquer coisa podia ser qualquer outra. Como em 90 e tantos % dos crentes, eles ainda estão nessa primeira fase. Os que receberam algum toque, preste atenção, mais de perto aqui. Os que receberam algum toque, no máximo, tiveram os olhos abertos para fazer diferença mínima e básica entre sombra e sombra, mas ainda são filhos da sombra, ainda estão dentro da caverna de Platão, vendo a projeção das sombras. Agora, com um pouquinho mais de nitidez, a sombra já não está tão difusa, já tem alguns pequenos delineios, mas não dá para identificar, não dá para ser preciso, não dá para meticulosizar absolutamente nada ainda. Assim são os discípulos, assim são os apóstolos, assim são esses crentes andando com Jesus. Os que tinham sido tocados tinham, no máximo, essa imagem. Vês alguma coisa? Eles dizem, veem, não estavam mentindo, vemos. O que é que vocês veem? Ah, os homens parecem árvores andantes, com aquelas copas na cabeça, porque o cabelo é grande, andando para lá e para cá, e Jesus diz, realmente, o homem ainda está idêntico aos meus discípulos,
A luz não entrou na mente. A luz não foi processada no cérebro. Os fótons não foram compreendidos, processados, definidos e devolvidos como projeções imagéticas que correspondem à realidade circundante nos detalhes mais íntimos. Continuam e são exatamente como este homem. Este homem ilustra perfeitamente quem são e como estão cognitivamente os meus discípulos. Aí Jesus diz, bom, tem alguma coisa errada. Aí botou a mão novamente nos olhos deles, novamente. E tem muita gente aqui que diz, eu já fui batizado, dou o dízimo, frequento a igreja, estou na escola dominical há 40 anos. Tem gente que me escreve me dizendo assim, Caio, eu te conheci desde o início. O início deles, né? Aí, desde 90 eu te conheci. Meu filho, eu comecei a pregar o evangelho no início dos anos 70. Você não tinha nem nascido. Eu estou fazendo trabalho de Sísifo, levando essa pedra para o alto da montanha, vendo-a rolar outra vez para baixo há 51 anos. E eu sei perfeitamente como esse grupo é. E como ele só fica pior. Mas aqui nós temos uma ilustração dessa cognitividade que eu botei aí no tema da apropriação gradativa, gradual da cognitividade, mas eu queria dizer, põe gradualidade nisso. Porque, meu Deus, é impressionante. Aí o cara me diz, eu te acompanho desde os anos 90, que para mim foi outro dia. As coisas mais significativas da minha vida já tinham acontecido antes. Pelo menos as existencialmente mais importantes para mim. Já tinham definido toda a minha compreensão do Evangelho. Aí o cara fica achando que te conhece há muito tempo. Conhece nada. E do que ele conhece dos anos 90 para cá, sabe o que ele entendeu? Nada. Quando você começa a averiguar, ele só está vendo homens andando na frente dele como árvores. Aí vem um mito ideológico e político, aí o cara embarca. Aí quer dar a vida por aquele maluco. Aí tem um outro lá nos Estados Unidos, aí ele se apaixona. Aí vem um outro tirano, seja lá onde foi, ele também fica todo embevecido. Não entendeu nada, que o Evangelho não aceita isso, não tem nada a ver com essas pautas. Não é, eles não compreenderam a primeira multiplicação dos pães, não compreenderam a segunda, ainda estão discutindo se falta pão para a travessia na viagem, não compreenderam, não entendem, parece que são desmemoriados, que ficaram psicologicamente atrofiados, cognitivamente blindados. Parece que soldaram uma carapaça na mente deles, não entra nada. É terrível. Eles não puseram o capacete da salvação na cabeça, eles puseram o capacete da incognitividade, da burrice sacramentalizada em nome da religião. Não entra nada. Assim, esse homem ilustra perfeitamente o estado dos discípulos. Portanto, Jesus, quando viu os homens, o homem dizendo que confundia gente com pedaço de pau, gente com árvore, falou, a cura não está completa. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. Novamente. E eu quero dizer a você que é crente, porque para os de fora eu não preciso. Os de fora já entenderam tudo há muito tempo. Você que não entendeu nada. E quanto mais se repete para você, menos você compreende. É terrível. E mais passível de ser enganado por qualquer vento de doutrina, por qualquer opinião de quem quer que seja, você se torna.
De modo que quanto mais antigo na crença, mais distante do evangelho é o que frequentemente a gente reconhece, descobre com tristeza. Aí vem Jesus e nos ensina que a grande maioria dos crentes, no caso, tomando os apóstolos dele como ilustração de uma comunidade inteira que era e que viria a ser, o que ele está ensinando é a maioria não viu praticamente nada. Eu aprendi esse significado quando eu era um jovem pregador lá em Manaus, no Amazonas, e preguei na Igreja Presbiteriana Central de Manaus várias vezes, e na televisão. Eu venho pregando isso há pelo menos 50 anos, com essa compreensão que eu estou passando para você agora. Não é nada novo para mim, é antigo, antigo, antigo e antigo. É praticamente arqueológica essa revelação para mim. Mas tem muita gente aqui dizendo, uau, que revelação nova. Que nova? Coisa nenhuma. É óbvia. Mas você não entendeu? Nada. Aí Jesus diz, a maioria absoluta desses que se dizem meus discípulos confundem gente com um pedaço de pau. Por isso as pautas deles são tão tronchas, tão tortas, tão pequenas, tão medíocres, tão cegas. São pautas escritas dentro da caverna de Platão, no mundo de projeção de sombras, de medos, de pânicos, de diabos e de demônios. Mas gente mesmo eles não enxergam. Não enxergam. Continuam sem enxergar a gente. Se o que vocês chamam de cristianismo, e que para mim é só um fenômeno humano igual ao islamismo, judaísmo, taoísmo, shintoísmo, o zoroastrismo, o jamianismo ou qualquer um outro desses, ou o kardecismo, é um fenômeno só. Se de fato eles enxergassem gente onde tem gente, e não árvores andantes onde tem gente sofrendo, o mundo seria outro. Tem gente demais, 1 bilhão e 200 milhões de cristianismos ambulantes pela terra, para a terra continuar a mesma. Esse contingente, se fosse discípulo de Jesus mesmo, do Evangelho, mudava o planeta assim, ó, vapt-vupt. Porque é gente demais para influência de menos. É tanta gente. Se fossem de fato convertidos ao Evangelho e tivessem a compreensão do ensino de Cristo Jesus e da prática do Evangelho de Cristo Jesus, o planeta já tinha sido transformado há muito tempo. Mas não vai ser, porque ninguém quase quer passar da primeira fase. Tem alguns que nunca nem entraram na primeira fase, mas que intuem, sendo cegos, entre aspas, intuem melhor, têm um olfato melhor, uma audição melhor, uma sensibilidade melhor, uma tatibilidade melhor, do que os crentes que perderam todos esses sentidos e, tendo olhos, não veem, e ouvidos não ouvem. Aí Jesus está nos ensinando de que aqueles que eram os discípulos mais importantes e imediatos dele estavam nessa condição do cego de Betsaida. Olhavam e não viam os seres humanos ainda com a precisão do olhar divino, do olhar do Evangelho. Não tinham adquirido a mente de Cristo, porque a gente não enxerga com os olhos apenas. Os olhos são instrumentos rudimentares que logo, para quem não tem dificuldades ou problemas de sinapses cerebrais, neurais, não tem nenhuma atrofia de natureza neurológica, logo não haverá mais cegos no mundo, porque o aparato ocular está em franco processo de desenvolvimento total.
Então, se o indivíduo não tiver um problema na sede interpretativa, nas sinapses interpretativas, no fenômeno cerebral, neural, que é o que causa a interpretação, praticamente todo cego, que seja cego apenas do problema do globo ocular, vai conseguir ver se tiver algum dinheiro para pagar a cirurgia. Isso falando de ciência. Agora, falando da aplicação disso ao mundo espiritual, a grande maioria tem acesso. Guarde bem o que eu estou dizendo, tem acesso. A grande maioria tem acesso, está aqui a cura, está aqui o médico, está aqui a unção, está aqui a imposição de mãos com a saliva da palavra do Evangelho para você. Mas você está satisfeito porque olha em volta e diz, eu estou vendo. O que é que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores andando para lá e para cá. Aí constroem, com esse olhar, constroem o cristianismo, constroem a igreja, constroem tudo isso que a gente vê à nossa volta. E tem uma profecia horrorosa de Jesus aqui, afirmando para os discípulos mais próximos e mais imediatos, olha só, o estado de vocês é idêntico ao desse cego de Betsaida. Vocês receberam alguma luz, só isso. Alguma luz. Mas vocês continuam a ser cidadãos da caverna de Platão, vendo as sombras um pouquinho mais de perto, com um pouco mais de nitidez, mas continuam sem enxergar a realidade. A verdade da realidade e a realidade da verdade como ela é. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, o cego, passou a ver claramente. Meu Deus, como a minha alma entra em estado de regozijo quando eu encontro alguém que passou a ver claramente. E é uma coisa meio rara. Eu encontro muita gente em posições de graduação cognitiva diferente. Uns que se converteram e estão confundindo homens com árvores e que fazem as escolhas das pautas humanas mais indecentes possíveis e lidam com os homens como se fossem pedaços de pau desprezíveis e capazes de jogar ao fogo. Está lotado, a maioria assim. E outros que veem um pouco melhor, outros um pouquinho melhor. Mas é tão raro você encontrar alguém que enxergou claramente, que ficou completamente restabelecido, que ganhou a mente de Cristo, as sinapses do Evangelho de Cristo na mente, que enxergam com a nitidez do olhar de Jesus. É uma raridade cada vez maior. Tem uns até que são gente muito boa, mas sofrem de bondadismo. Porque não basta ser bom, tem que ser bom conforme a bondade de Jesus. Não basta ser amorável, tem que amar conforme o amor de Jesus. Não basta gostar de justiça, tem que praticar a justiça do nível da qualidade do entendimento proposto por Jesus. Isso é ver claramente. Isso é ficar restabelecido a um estado no qual você vai se colocando cada vez mais em anuência atávica a Cristo e a mente de Cristo em você, como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios. O desejo dele era que eles todos ganhassem a mente de Cristo, porque ali em Corinto só tinha gente que tendo olhos não viam, ouvidos não ouviam, e tendo coração não discerniam. Por isso aquela igreja era um caos.
Luz, alguma luz eles tinham, mas longe de enxergarem. Até que esse indivíduo enxerga claramente e ficou restabelecido. E tudo, eu gosto quando há essas definições absolutas. Tudo é algo que não deixa nada de fora. Tudo. É possível que a gente ganhe a mente de Cristo para tudo. Você está me entendendo? É possível que a gente ganhe a cognitividade, a mente de Cristo para a interpretação de tudo. É isso que significa ter a mente de Cristo Jesus. É enxergar todas as coisas com olhar, com entendimento, com discernimento, com a compreensão, com os sentimentos, com a emoção, com a postura de Jesus. Agora ele distinguia tudo de modo perfeito. O que, entre os discípulos de Jesus, a gente vai encontrar gradativamente alguns se apropriando disso. E, pasmem, Pedro é considerado o Papa da Igreja Católica, mas para mim, ele está longe de um João. Pedro morreu sem nunca ser João. João da primeira epístola. João do Evangelho de João. Mas, sobretudo, o velho, que fez a síntese da sua compreensão de Cristo Jesus na sua primeira epístola. Nem de longe. Pedro era um infante, Dom Henrique, comparado com o que João alcançou sobre amor, verdade e luz. Amor, verdade e luz. Você vê na leitura da primeira epístola de João, como para ele, João, luz, verdade, justiça. Expressões que ele usa ali são todas sinônimas. Todas. Amor tem que carregar verdade e justiça. E o amor ilumina todas as coisas. A luz dá o fruto de bondade, justiça e verdade. A justiça é justificadora, não é justicista. Temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E a verdade tem que ser seguida em amor. Porque qualquer que seja a verdade que tenha sido objeto de uma equação doutrinária verdadeirista, mas praticada sem amor, justiça e bondade, vira perversidade. Pode ser a doutrinação mais bem elaborada, sem verdade está tudo morto. Pedro está certo quando diz, nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender, que ele, Pedro, mesmo patinava e não chegava lá. São poucos, até entre esse grupo aqui. Tem alguns que eventualmente foram mais adiante, provavelmente as mulheres compreenderam, intuíram melhor do que os cabra macho aqui. E levaram muito tempo para entender. E alguns ainda ficaram na pusilanimidade, na tergiversação, na sanguinidade de mas deixa eu fazer uma adaptação como Pedro ficou boa parte da vida. Pois bem, atingir esse objetivo de ver tudo claramente, distinguir tudo com perfeição, é o objetivo do Evangelho de Jesus para com todos nós. E o texto conclui dizendo, e mandou Jesus o homem embora para casa. Para casa. Não foi nem para a congregação, para não estragar, mandou para casa.
vai ver primeiro, enxergar primeiro os da tua casa. Vai enxergar primeiro a cara da tua mulher, a cara do teu pai, a cara da tua mãe, a cara dos teus irmãos, a cara dos teus filhos. Vai reconhecer primeiro o ambiente da tua habitação, porque se alguém não cuida e não discerne os seus próprios, primeiramente os da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Mandou para casa, como ele mandou o gadareno para casa, como quase todo mundo que ele curou, ele mandou para casa. Não mandou ninguém ficar de plantão no templo. Não mandou nem ser batizado. Ao contrário, salvou esses caras de serem poluídos de saída. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Senão a tua cura vai virar testemunho, vai virar espetaculosidade, vai virar assunto, vai virar papo. Vão começar a discutir você. Vai para casa. Vai cuidar do teu coração como Paulo, que viu Jesus, a luz da criação, na porta de Damasco e se retirou 3 anos para o deserto da Arábia. Longe de todo mundo, longe da poluição apostólica, longe da poluição de Jerusalém, longe da poluição dos que, pelo tempo decorrido, supostamente deveriam saber muito mais e que não tinham internalizado a cognitividade genuína ensinada em Jesus pelo Evangelho. Vai para casa. Você vai estar mais bem acompanhado, não entra na aldeia, não vira espetáculo da congregação, vai para casa. Não fiques com a pressa de transformares o teu milagre em tema em lugar nenhum. O milagre que eu operei em ti é em ti. Não é para se transformar em tema de discussão coletiva. Vai para casa. Em casa a tua cognitividade vai se desenvolver melhor. Vai ter menos assunto, menos confusão, menos discussão, menos teologia, menos doutrinação acerca do que Deus fez em ti. Vai para casa. Eu espero que essa narrativa que carrega uma parábola, uma metáfora, uma ilustração de tudo que tinha vindo no contexto antecedente, tem ajudado alguém, eu sei que não serão muitos, porque a maioria está bloqueada mesmo, mas alguns a entenderem, especialmente os que estão chegando de fora, os que não são desse meio, tão embrutecido, tão empedrado pela pseudo-compreensão religiosa. Eu espero que tenham entendido. E amanhã, quando a gente prosseguir na confissão de Pedro, só que usando o texto de Mateus 16, de 13 a 20, que também acontece em Lucas 9, de 18 a 21, e que está aqui em Marcos 8, de 27 em diante, os 3 evangelhos contam a mesma história da confissão de Pedro. Vocês vão ver como na mente dos discípulos, nem de longe ainda, as coisas tinham sido entendidas claramente ou distinguidas de maneira precisa. Não. Mas isso eu deixo para o dia de amanhã, enquanto eu peço, Jesus, que o teu Espírito tenha trazido essa palavra para aqueles que não têm pedra no coração e nem têm blindagem na alma, na cognição. Aqueles em cujo espírito não há um tampão, um vedamento contra a luz dos céus. E que muita gente esteja sendo tirada das sombras da caverna de Platão
para enxergarem com clareza e a tudo distinguirem, a tudo, em todas as áreas, tudo distinguirem claramente. É o que eu te imploro. E eu creio em Ti, Espírito Santo, em favor de todo aquele que deseja de fato tomar posse da graça do Evangelho como compreensão e prática para a vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.